pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre a desmistificação dos impactos negativos da migração. Historicamente, o processo de mobilidade sempre teve característica como um fator negativo, seja ele da ótica social, política ou econômica. Recentemente, em entrevistas de ex-primeiros ministros e ex-presidentes, como Donald Trump, eles afirmam que a entrada de imigrantes eles são negativos para a economia de um determinado país. Essas narrativas, geralmente, elas seguem por um caráter protecionista e até mesmo por um clamor social, como foi o caso da Inglaterra. Nesse sentido, até mesmo o Brasil presenciou tal acontecimento. Por exemplo, em 2010, com os refugiados haitianos, a entrada de refugiados haitianos no país, e agora, recentemente, a entrada dos venezuelanos em Roraima. Esse teve impacto negativo por uma parte da sociedade e a gente veio desmistificar isso. Na verdade, o que acontece é que a entrada de imigrantes tem impacto positivo na economia. Porque a gente tem o crescimento da economia, a gente tem o crescimento demográfico, a contribuição na educação, uma mão de obra qualificada em alguns casos, uma diversidade e um engajamento político. Por exemplo, o caso do Canadá. A contribuição dos imigrantes para a economia de um país acontece principalmente através do trabalho formal e informal. Em muitos países da Europa, por exemplo, os imigrantes são uma importante fonte de mão de obra devido à alta taxa de envelhecimento da população e à redução da população economicamente ativa. A ideia de que eles vão roubar os empregos e influenciar numa baixa nos salários mascara uma realidade que é muito mais complexa, sendo que já foi provado, segundo uma pesquisa do FMI, de que eles geram mais renda na economia global e que no longo prazo eles contribuem muito mais do que geram gasto para esses países acolhedores. Um aumento na população através da imigração pode resultar em, por exemplo, no aumento da demanda de bens e serviços, na integração dessas pessoas em setores de baixa mão de obra e abertura de novos negócios. Os autores Hipólito de Alves, Ekrem Bubtani e Dramani Coulibaly analisaram em um artigo 15 países da Europa Ocidental durante 10 anos. Eles constataram que os migrantes que chegavam a esses países tinham um impacto positivo na balança fiscal deles. Eles analisaram que, durante os anos iniciais, os gastos per capita dos migrantes, do governo para os migrantes, eram menores que as receitas do governo com esses migrantes também. Então, uma variação percentual positiva dos gastos era menor do que a variação percentual positiva que os impostos que o governo arrecadava após a onda inicial de migração. Portanto, a balança fiscal em proporção ao PIB desses países, como está explicitado no modelo econométrico deles, é positiva. E o que caracteriza a quebra da ideia de que os migrantes são sempre negativos na questão fiscal do governo e das sociedades que os adotaram. Diversos estudos demonstram os impactos positivos dos imigrantes nas economias de destino. Primeiramente, verifica-se aumento da produtividade e, consequentemente, do PIB. Isso porque esses países estão recebendo uma força produtiva que vai permitir que eles continuem a crescer e a produzir. De acordo com o FMI, aumento de 1% da população imigrante em um país desenvolvido pode acarretar no aumento de 2% do PIB per capita no longo prazo. E um estudo quanto à Europa Ocidental mostra que o influxo de imigrantes já em 5 anos pode causar um impacto positivo na economia. E em 4 anos a gente pode observar o aumento positivo do PIB per capita, e em apenas 2 anos esse PIB já vai ter aumentado 0,32%. Ou seja, essa suposta crise econômica que a Europa está vivendo, na verdade, pode ser apenas uma oportunidade econômica se for bem aproveitada. Então esse foi o nosso trabalho, muito obrigada por ter assistido.